Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Eu gostaria de falar para vocês o dia que eu trabalhei na Uber. Vou falar hoje sobre um pouquinho da mediunidade. Teve uma época que eu fui inventar de trabalhar com a Uber. Fiquei mais ou menos 8 meses. Mas eu gostaria de relatar alguns casos que aconteceu trabalhando com a Uber. Era muito recorrente pegar passageiros daqui, leva para lá. E como a gente começa a trabalhar com pessoas, a gente começa a sentir coisas daqui, sente de uma pessoa dali. Só que a minha mediunidade, ela é voltada muito ao ser cósmico da pessoa. Por exemplo, eu estava com um passageiro e o passageiro atrás tem o espelhinho, né, do carro, e dirigindo, de repente eu via o ser da pessoa. Ela se transmutava e eu sabia com quem eu estava conversando. Sabia que a pessoa era humana, mas eu começava a conversar sabendo que era a origem dela. Tinha vezes que, conversando com pessoas, e o olho dela fendava, criava fenda. Mas não é que o olho dela criava fenda, é porque espiritualmente eu via o ser dela. Às vezes, quando eu estava dirigindo e parava no farol, tinha pessoas que vinha, que ia, que vinha, e quando ela estava de longe, eu via exatamente o ser dela. Então eu não via humanos, eu via os seres andando. Eu ficava meio que perdido, porque eu não estava acostumado de ver as pessoas se transmutando. É muito complicado explicar para vocês, é como que se fosse uma segunda camada, sabe? É como que aparecesse dois rostos, um mais claro e o outro físico, mas o outro mais aparente. Só que tinha vezes que o rosto físico ele sumia e eu via o ser da pessoa. Eu confesso que isso me atrapalhou muito a trabalhar, porque a todo momento eu dirigindo, eu via o companheiro que estava dirigindo do outro lado, eu não via o humano, eu via o ser dele. Às vezes eu perdia até o foco, já recebi tanta multa. Às vezes as pessoas me perguntam, até questionam, mas por que, Rui, que você bate tanto na tecla do eu superior? É porque quando eu descobri ele, eu estava numa busca de onde nós estamos, quem nós somos. Embora trabalhando diversas vezes a minha espiritualidade para a busca, e eu acabei me deparando com esse assunto. E esse assunto para mim foi muito, muito importante. E eu vejo que as pessoas estão dormindo de uma tal forma que elas não conseguem mais olhar para o seu eu superior. Elas acabam esquecendo que elas não são daqui.
as pessoas elas tendem a se acostumar com o que são. Elas se perderam no mundo de Maia. Quando você começa a olhar para as pessoas e começa a ver o ser delas, você passa a não ver mais o mundo como ele é, como costumava ser. Hoje, eu não consigo ficar muito tempo em meio à multidão. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja. Assim que eu entrei, eu vi um garoto. E esse garoto usava um vestido, aqueles vestidos de... Não é vestido de mulher, mas é um vestido de... aquelas vestes orientais. Então eu fiquei observando aquele garoto, me chamou a atenção. E esse garoto, ele estava ensinando, ou pelo que eu dava para entender, ele passava a mão junto com a irmã lendo a Bíblia, e ele passando a mão, né, ensinando a pessoa. O interessante é que o garoto, ele era careca, e o que me chamou mais atenção ainda, ele era bem branco. Pessoal, não esqueça de deixar seu like, faça os seus comentários e não esqueça de compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam de ouvir essas mensagens. Quando eu fiquei reparando, eu comecei a observar ele percebeu e olhou para mim. Quando ele olhou, não era um garoto. Era um ser pequeno, de característica reptiliana. Ela tinha os dentinhos tudo cerradinho, parecia de peixe, sabe? Tudo cerradinho, a boca dele bem grande. E ele tinha uma cauda, só que as vestes tampavam, né? Só que dava para ver a pontinha. Ele viu que eu vi ele. A pele dele era quase parecida com a nossa, mas era mais escamosa, né? Tinha aquelas parecidas escama. Ele pegou, olhou para mim, riu e correu. Mas corre, viu? Corre, bichinho corre. Ele virou o corredor da igreja. Depois ele virou. Depois ele apareceu de novo, deu um tchauzinho e sumiu. E eu fui atrás dele, rodei a igreja inteira. E cadê ele? Sumiu. Então, tem coisas que eu falo e as pessoas não conseguem entender. Outro dia, eu estava conversando com a minha irmã e ela falando comigo alguma coisa. Nós estávamos na hora do almoço, né? Nós estávamos conversando. De repente, o olho dela é esverdeado. Só que nesse momento ficou uma coloração mais verde. Só que em vez da bolinha do olho, não a grande, mas aquela pequena, ela fendou os dois ainda. E ela conversando comigo com a fenda no olho. E eu acho bonito. Eu acho legal. Eu começava a conversar com ela reparando o olho dela. E é claro que depois volta ao normal, né? Mas ela não sabe, ela não percebe, ninguém vê, né? Às vezes as pessoas, elas não têm noção que são seres extraterrestres, que elas são de fora. Elas entram num processo de encarnação. E elas, quando estão aqui, elas não lembram mais, elas não sabem quem são. E o interessante é que elas
pensam que são humanas. Mas é claro, não tem como não tem como saber. Eu também me perdia muito, porque eu também achava que eu era humano. Afinal de contas, praticamente eu nasci numa igreja evangélica, né? Embora minha mãe católica levava a gente para a igreja, só que em compensação minha irmã levava para a igreja evangélica. Foi aonde eu fiquei por um bom tempo, muito tempo. Eu ia na igreja e fazia o círculo de oração, né? Quando a gente fechava os olhos, aí eu via uma pessoa passando no meio da roda. E passava, só que eu via a sombra. Quando eu abria o olho, não tinha ninguém. Eu achava estranho. Depois, fechava o olho e a sombra ainda continuava passando. Então eu percebi que não era ninguém passando humanamente, mas ali eu pensava que era um anjo que estava ali passando. O mundo espiritual para mim, ele é muito interessante, porque ele é muito grande. Às vezes você pensa que já conhece tudo. Só que quando você começa a conhecer o mundo espiritual de verdade, você vê que você não sabe é nada. Muitas coisas que eu achava que era, não era. Então, por isso que eu respeito muito, muito a fé das pessoas. As pessoas, elas estão aqui da mesma forma que eu. Elas são religiosas, elas acreditam em várias coisas. Mas elas não sabem que o verdadeiro ser real, ela não conhece, que é o eu superior dela. Mas um dia eu vou deixar de falar dele. Eu vou deixar os vídeos aí para as pessoas que buscarem ter as informações e elas conversar comigo em particular sobre o eu superior. Eu não sou o expert do eu superior, mas eu sei que é muito, muito, muito importante acordar lá. Eu sei que depois que eu tive um contato de acordar, muitas coisas mudaram para mim. Por exemplo, eu não vejo mais espíritos humanos. Agora eu vejo a raça cósmica dela. Por mais que eu queira ver o humano, eu não vejo. O único humano que eu vejo é as pessoas encarnadas ainda. Mas normalmente, por exemplo, normalmente eu não vejo os espíritos mais humanos. Se, por exemplo, eu apagar a luz, eu vejo o ser dela. O ser dela se transpõe. Eu consigo ver o ser da pessoa. Só que uma das coisas que eu não procuro falar, eu não procuro falar a origem da pessoa, porque essa é a busca dela. Eu já tive experiência de falar para a pessoa a origem dela e ela parar de buscar. Então eu parei de falar e não falo mais nada para ninguém. A pessoa que busque, eu dou as meditações para ela, ensino ela e ela que procure. Eu não falo mais. A única coisa que eu ainda falo é a vida passada dela, para poder ajudar ela em algo que está aqui, no presente dela. Então,
Dessa forma eu consigo ajudar de algum jeito. Eu sei que muitos podem até achar loucura o que eu estou falando, eu sei disso. E é por isso que eu vou procurar ser o máximo normal possível. Eu vou procurar falar mais das projeções astrais, que é algo que vocês gostam. Mais de energias, mais de saídas do corpo, mais de sonhos, sonhos lúcidos. Vou procurar falar mais do amor ao próximo. Porque são coisas que estão no dia a dia e vocês se atraem mais. Então vou procurar não falar tanto do eu superior. Se bobear, eu não falo mais. Se talvez eu fale assim, alguma palavra, o eu superior, eu maior, alguma coisa assim, mas eu não falo mais sobre isso. Porque eu vejo que as pessoas não têm interesse. Infelizmente. Elas preferem procurar... preferem procurar na religião a salvação delas. Sendo que a salvação delas é elas. Está dentro delas. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a vocês por me aturar tanto tempo. Eu acho que é muito tempo. Então eu agradeço a vocês, gratidão a vocês. Espero que vocês curtam e compartilhem, porque isso faz eu feliz. Mostra que vocês estão gostando. Eu vou procurar ver se eu faço alguma live para poder me soltar mais, porque eu acho que eu sou muito tímido e sou muito preso ainda. E quem sabe assim eu consiga me desprender. Bom, vou ficar por aqui, pessoal. Gratidão sempre. Que o universo possa abençoar vocês.